Olá, gente, tudo bem? Sou a professora Veridiana Torres. E aí, vamos hoje saber sobre reprodução sexuada nas plantas? Gente, na reprodução assexuada, a planta não precisa de outro gameta para se reproduzir, não é verdade? Então, para esse tipo de reprodução, são retiradas partes das plantas para se obter novas plantas, né? O que é conhecido como clone. Sendo assim, o que realmente é utilizado nesse tipo de reprodução, pessoal, é o material genético da planta, né? Então, assim, quem já viu a mamãe tirando assim um pedacinho de galho e plantando, né? Fazendo o clone de outra planta? Alguém já viu fazendo isso, né? Então, nas algas unicelulares, a reprodução assexuada ela pode ocorrer por bipartição. Nas multicelulares, por fragmentação ou esporulação. Vamos ver como é isso? Então, a reprodução assexuada, ela pode acontecer de maneiras diferentes. Vamos ver. Olha só, existem uns 5 principais jeitos de acontecer. Pode ser por brotamento, né, que é o corpo da planta, ela pode desenvolver brotos que em determinado momento separam-se e se originam-se uma nova planta, não é isso? Aí nós temos a divisão binária, que a célula se divide em 2 células filhas. Temos também a fragmentação, né, que é outro tipo, que a planta se divide em fragmentos, dando origem a novas plantas idênticas. Tem também a reprodução por partogênese, que é o gameta feminino que se desenvolve mesmo se não for fecundado. E também por esporulação, né, por esporos. A planta reproduz por meio de esporos, assim dá uma nova planta que surge se houver condições e ambientes favoráveis para ela se desenvolver, né? Então, é muito comum nas algas, né? Então, gente, eu trago aí para vocês a representação esquemática da reprodução assexuada por bipartição, né? Que aí é o nome científico de uma alga verde unicelular, né? Essas cores são cores fantasias. E aí a gente tem a figura A e a figura B, né? A figura B é uma alga verde unicelular do gênero Chlamydonotans. Cada indivíduo mede cerca de 25 ppm de diâmetro e possui flagelos, né, para elas se movimentarem. E aí, gente, a reprodução por fragmentação ocorre nas plantas multicelulares, que é quando um fragmento do corpo da água dá origem a um novo indivíduo, que eu expliquei no começo. E há por esporulação, né, que há a formação dos esporos, que são células especializadas que ao serem liberadas do corpo, o indivíduo que produz tem capacidade de se desenvolver diretamente um novo indivíduo. Olha só, a representação, né, de uma planta que a reprodução sexual dela é por esporulação, né, dessa alga verde, por exemplo, né? Ela ocorre em algas verdes filamentosas, né, do gênero Ulotrix e que vivem presas nos substratos, né? Nessas algas, determinadas células sofrem diferenciação, originando esporos flagelados, né, que é onde faz com que esses esporos eles consigam se movimentar, ok? E aí eles são liberados. Eles nadam livremente, né, e encontram substratos adequados e geram um novo indivíduo. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma planta briófita, onde essas estruturas que abrigam são os propágulos, né, que participam da reprodução assexuada. Então, assim, o principal meio de reprodução assexuada das briófitas, pessoal, é a fragmentação, mas há também outro modo de reprodução assexuada, que é a formação dos propágulos, né, que aí está a figura mostrando o exemplo. Estruturas, que são os propágulos? São as estruturas que possuem células indiferenciadas, né, capazes de produzir uma nova planta. Os propágulos, eles ficam geralmente abrigados no interior de uma estrutura, especiais de forma que chamam-se conceptáculos, né? Nas demais plantas, as reproduções assexuadas, pessoal, elas podem ocorrer por propagação vegetativa, que é um processo que envolve os caules e as folhas.
Uma importante característica dos caules, pessoal, é a presença das gemas, né? Ou botões vegetativos. E aí a fotografia do lado, observe que a gente vê aí o ramo, né? Com gemas laterais e gemas germinadas, já germinadas, né? Nascendo novos brotos, digamos assim. Então, essas são formadas por tecidos indiferenciados que podem originar outras estruturas das plantas, né? Então, assim, das gemas, elas brotam novos ramos e folhas que podem germinar a origem de uma nova planta. Quando o broto se separa da planta mãe, as raízes que não possuem né, essas gemas e, portanto, não participam da reprodução assexuada, nesse caso. Então, as gemas do caule são as estruturas que possibilitam a essa parte da planta originar naturalmente novos indivíduos. Então, assim, o que acontece quando se tira, por exemplo, um pedaço de caule de uma plantinha, né? Vocês já viram a mãezinha de vocês fazendo isso? Então, ao ser plantado, dá uma origem nova planta, né? E você pega assim uma roseira, você tira um galinho de roseira e planta lá em outro canto e vai ali aguando até nascer uma nova planta. Então, é isso que acontece, né? E aí eu trago assim uma fruta que, deliciosa que eu amo, que é uma melancia, né? Um exemplo, né, de uma planta com caule rastejante, que forma raízes em certos pontos, né? Olha aí a seta vermelhinha mostrando o caule, né? Que é uma característica das angiospermas, pessoal. As angiospermas, elas possuem vários tipos de caules que participam da reprodução vegetativa, tá bom? Então, assim, esses caules rastejantes que eu acabei de falar da melancia, né? Como pode ser também dos morangos, né? Dos girimuns, que vocês conhecem. As gemas de intervalo a intervalo ao longo do caule, né? Para poder desenvolver. Então, nos pontos onde elas tocam o solo, elas desenvolvem-se raízes. Assim, o pé de melancia, ou de morango, de girimum, seja qual ele, se houver o rompimento do caule, teremos um novo indivíduo. Entenderam? E aí eu trago o exemplo da cebola, né? Olha aí a figura da cebola, né? A gente vê aí o corte mediano, né, de uma cebola, que a forma dela é também uma propagação vegetativa, né? Nos caules, o tipo de tubérculo, no caso da batata inglesa, há diversas gemas laterais que são popularmente chamadas de óleos, né? Se você plantar uma batata inglesa ou mesmo deixar uma batata no local úmido, poderá observar o nascimento de uma nova planta a partir das gemas. Observem isso, né? E aí vocês vão ver os brotos, né, daquela batatinha. E aí os bulbos, né, que é o exemplo da cebola que eu trouxe, ou do alho, também formam novas plantas. Se você deixar uma cebola guardada por um tempo, começando a surgir raízes e folhas verdes, né? Você vai plantar essa cebola, ela formará um novo indivíduo. Aí eu trago aí o exemplo do gengibre, né? Quem conhece o gengibre, né? É ótimo para fazer mel, para garganta e tudo mais. Então, o caule é o rizoma, né? Desse gengibre, na verdade. O caule subterrâneo que se desenvolve paralelamente à superfície do solo. Deles podem emergir folhas aéreas, né? Como acontece com a bananeira, o gengibre, a íris, né? Que é aquelas flores que eu sempre posto para vocês. A espada de São Jorge. E de cada broto surge uma nova planta, né? Chama-se rizoma, tá bom, gente? Esses mecanismos ocorrem espontaneamente na natureza, que é uma vantagem evolutiva, né? E por quê? Porque ela propicia a redução mais rápida desses organismos, né? A reprodução, perdão. E nesse tipo de reprodução, as características das plantas são mantidas ao longo das gerações, caso não ocorram mutações. E aí eu trouxe uma curiosidade para vocês, né? Quem ainda não viajou, vale a pena viajar para Rio Grande do Norte, conhecer um cajueiro enorme. Quem já ouviu falar nos cajueiros gigantes, né? E aí, gente, o processo de reprodução assexuada
a partir de gemas do caule, foi responsável por originar 2 maiores cajueiros do mundo, né? Então, assim, um deles fica na praia no Piauí, que é a próxima imagem que eu vou mostrar, né? Com a área estimada de 8.800 metros quadrados. E o outro em Parnamirim, que fica no Rio Grande do Norte, que é o que eu conheci, que mede 8.500 metros quadrados. Gente, essa área verde aí é apenas um cajueiro, né? Então, cada uma dessas plantas gigantes se originou uma planta inicial, cujos ramos passaram a crescer também para baixo, tá certo? E aí fica localizado, né? Como eu já disse, essa imagem aí fica localizado na praia de Pirangi, né? No Rio Grande do Norte. E é considerado o maior cajueiro do mundo a 15 quilômetros do hotel em Natal, né? E aí a árvore ela ganhou destaque pelo seu tamanho e é registrada nos livros dos recordes. Quem já ouviu falar nos livros dos recordes? O Guinness Books, né? E aí o cajueiro conta aproximadamente o tamanho dele de 8.500 metros quadrados. Mas, né, no Piauí também tem, que é conhecido como cajueiro rei, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, também assim é uma área verde linda, né? Também é só um cajueiro e eles brigam, né? Porque eles querem também ser reconhecido como o maior cajueiro do mundo. Realmente a área dele é maior do que o Rio Grande do Norte, que consta aí nas pesquisas, mas o que está cadastrado é o do Rio Grande do Norte. Mas esse aí é o cajueiro rei, que fica no Piauí, né? Então, gente, ao tocarem essas plantas, ao tocarem no solo, o que foi que aconteceu? As gemas germinaram, formando raízes de uma nova planta, assim ligada à árvore mãe, tá certo? Por isso que ele ficou uma copa enorme, né? Esse processo se repetiu ao longo dos anos e se formou o que vemos hoje, a única árvore que ocupa uma enorme área, com vários de seus ramos em contato com o solo, de onde surgem novos troncos, folhas, flores e frutos. Então isso assim é muito bacana saber disso, né? E dizer para vocês que é importante a gente saber como é que se dá esse tipo de reprodução. Tenham curiosidade, né? Busquem o livro didático de vocês, que vocês vão conseguir compreender bem melhor. Um grande beijo, até a próxima aula. Não se esqueça de dar um like e até logo!